A gente tem uma mania de discutir as forças do universo com o nosso entendimento humano e mesquinho e dessa vida e tudo mais. Então, vamos tentar desvincular isso de uma outra forma. Imagina que tudo no universo precisa do encontro dessas polaridades. Pode chamar de positivo e negativo, masculino e feminino, branco e preto, 0 e 1. Tá? Então, a partir do momento que eu generalizo um comportamento masculino ou feminino, eu estou ajudando no dividir e conquistar do governo oculto. Porque quem coloca essas sementinhas de discórdia é o governo oculto. A gente fala de energia feminina e masculina, mas a gente poderia estar falando de energia branca e preta, energia 0 e 1, energia claro e escuro, ou qualquer binário que vocês queiram usar. Tá? A gente usa o feminino e o masculino para estar mais linkado ao sexo nosso, né? O masculino e o feminino, que fica um pouco mais fácil de entender. Tudo no universo tem o feminino e o masculino, essas duas energias. Primeiro, vamos voltar mais ainda. Tudo é frequência, certo? Então estamos falando, a energia é uma frequência. Então toda essa frequência masculina ou frequência feminina. Então você imagina que existem dois polos, tá? Que vamos chamar então do feminino e o polo masculino. Só que entre esses dois tem uma área cinza, né? Entre esse preto e o branco tem vários tons de cinza, né? Onde a gente pode estar mais para cá ou mais para lá, mais para cá ou mais para lá, certo? Frequências, tá? Pensa num dial de um rádio, como o masculino numa ponta do rádio e o feminino na outra ponta do rádio. E a gente ali navegando no centro, tá? Então existem... eu achei interessante uma coisa que o Rodrigo comentou, e isso é amplo, na maioria das filosofias que a gente for estudar, a gente fala, poxa, o universo é um útero, né? O universo é feminino porque ele é um útero, né? Então tem o universo como uma energia feminina, e os quasares, por exemplo, que são aquelas estrelas que criam outros sistemas, criam outras estrelas, é energia masculina. Então é energia masculina fecundando o feminino e tudo mais. Muito legal. Todas essas são alegorias para a gente entender um pouco dessa energia, tá? A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de feminino e masculino, principalmente nessa época que a gente vive, em que tudo é machismo, tudo é feminismo. Tudo. Então vamos separar um pouco o debate de energia com a nossa forma mundana de entender masculino e feminino, tá? A gente tem uma mania de discutir as forças do universo com o nosso entendimento humano e mesquinho e dessa vida e tudo mais. Então, vamos tentar desvincular isso de uma outra forma. Imagina que tudo no universo precisa do encontro dessas polaridades. Pode chamar de positivo e negativo, masculino e feminino, branco e preto, 0 e 1. Tá? Então são duas polaridades que não vivem separadas. Elas só vivem juntas. Elas funcionam juntas. Como se fossem, duas hélices de DNA, assim, ó. Uma só não vive sozinha. Elas vivem juntas. Então, o masculino e o feminino, positivo e negativo, como queiram, eles estão sempre juntas. E todos os seres do universo, todas as coisas no universo possuem essas duas polaridades. Umas mais para um lado desse dial, outras para o outro. Tá? Por exemplo, aí vamos tentar trazer um pouco para a nossa realidade aqui. Se você está encarnada como mulher, você nesse dial está mais para o lado da força feminina do que para o lado masculino. Agora, existem mulheres que estão mais na ponta do feminino e mulheres que estão um pouco mais para o meio. Tá? A mesma questão dos homens. Os homens estão nesse dial um pouco mais para o lado do masculino, com essa energia masculina um pouco mais avançada. Mas ele pode estar um pouco mais polarizado ou menos polarizado, um pouco mais equilibrado. Tá? Mas todos nós possuímos essas duas forças.
Outra coisa muito importante para a gente lembrar. Duas coisas essenciais para a gente lembrar. Você está homem agora, você está mulher agora, mas você não é homem ou mulher. Tá? O seu espírito, a sua alma, o seu eu sou, a sua mônada, a sua supramônada, não tem sexo. Ela tem uma quantidade equilibrada das duas energias. Equilibrada das duas energias. Equilíbrio, harmonia, que é para onde o universo tende. Sempre para o equilíbrio. Hoje você está assim, amanhã você está assim. Na encarnação passada, você foi mulher, nessa você é homem, na outra mulher, depois mulher de novo, homem, homem. Sempre no equilíbrio. Mas o seu espírito não tem sexo. Quando você passa da sexta, sétima dimensão, nem o corpo de lá tem sexo. Não existe mais homem ou mulher. Isso vai só até essas dimensõezinhas nossas aqui. Quinta, sexta. Depois, são todos híbridos, né? São todos não existe mais feminino e masculino. Né? Então, por que a gente vai ficar discutindo nessa mesquinharia aqui de feminino e masculino? A gente precisa entender como essa energia funciona no universo como um todo, em todas as dimensões. Não ter essa interpretação machismo, feminismo, homem, mulher, tá? Para você testar para você testar se uma ideia é boa ou não, normalmente eu faço isso, tá? Quando alguém me fala alguma coisa, tenta o oposto. Se o oposto fizer sentido, assim, eu vou explicar e vou dar um exemplo. Se o oposto fizer sentido, aquilo pode ser interessante. Por exemplo, eu parto sempre do princípio de qualquer radicalização, para mim, tem algum problema. Tá? Qualquer coisa que está muito polarizada tem um problema. Então, quando eu falo, toda mulher faz isso, todo homem faz isso, essa afirmação tem algum problema. Ela tem algum problema. Testa na racionalidade. Quando eu falo assim, toda mulher gosta de cozinhar. Essa informação é verdadeira? Vamos ver se ela faz sentido. Inverte. Todo homem gosta de cozinhar. Não. Então tem algum problema. Você é um pouco menos ingênuo no meu exemplo e você é um pouco mais incisivo. E vou caminhando mais em direção à polêmica que eu sei que tem esse assunto. Quando eu falo, todo homem trai, vamos inverter? Toda mulher trai. Não, tem algum problema. Então, quando eu falo que todo homem não liga para o seu filho, vamos inverter? Toda mulher não liga para o seu filho. Vai ter algum problema. Então inverte. Eu normalmente faço essa questão da inversão muito, e aí eu vou entrar em outra polêmica aqui, vou ser linchado, mas vou dar esse exemplo porque eu acho que por causa do meu tom de pele eu posso. O pessoal fala assim, orgulho 100% negro, e põe a camiseta. Essa camiseta para mim tem algum problema, porque se eu inverto, orgulho 100% branco, o que acontece com a pessoa na rua que colocar uma camiseta dessa? Então por que o 100% negro é legal e o 100% branco não? Porque a gente tem uma história. Já vou entrar nessa de história. Então, a partir do momento que eu generalizo um comportamento masculino ou feminino, eu estou ajudando no dividir e conquistar do governo oculto. Porque quem coloca essas sementinhas de discórdia é o governo oculto através dessa parte da cultura. Então, todas as vezes que a gente mexe com esses assuntos polarizados, raça, cor, religião e gênero, tomem cuidado. E tomem cuidado com as generalizações, tá bom? Voltando, parte histórica que eu fiquei de explicar. Nós não corrigimos, não podemos corrigir. Raciocina comigo. A gente não pode corrigir uma injustiça histórica com outra injustiça histórica. Eu não posso corrigir anos de escravidão, e aí a gente pode debater isso, mas eu vou deixar ainda de uma forma simplória. Vamos pôr da escravidão da raça negra, escravizando ou diminuindo a branca. Essa não é a forma.
Toda vez que a gente pede igualdade, eu não posso dar privilégios ou achar que uma raça é melhor que a outra porque a outra sofreu. Eu estou exemplificando isso para chegar no feminino e masculino. Eu não posso engrandecer o feminino matando o masculino. A nossa energia masculina e feminina no planeta Terra está desbalanceada? Tá. Historicamente ela é desbalanceada. Ela já foi de outra forma, tá, gente? Mas a gente está atrás do equilíbrio. O problema é que hoje, essa energia de sexos, tá? Eu não estou nem mais falando de feminino e masculino cósmico só. Estou falando de sexos. O que está acontecendo hoje, e isso é o dedão do governo secreto, tá? Para desequilibrar, dividir mesmo. E a gente não pode cair nessa. Porque, mais uma vez, todos nós temos essas duas energias no corpo. Mais ou menos. E todos nós devemos buscar um equilíbrio. Porque essa energia masculina e feminina, ela não é necessariamente ligada a sexo. A energia feminina é a energia da geração. É a energia de cuidar. É a energia afetiva. Vai de uma forma simplória. A energia masculina é a energia da ação, do objetivo, do realizar. Então, vê como é importante ter essas duas? Vê como é importante ter esse equilíbrio? Então, tanto mulheres quanto homens, onde buscar esse equilíbrio? Tá? A gente precisa buscar esse equilíbrio. Voltando sobre o sagrado feminino. Então, a partir do momento que eu admito que existe um sagrado feminino, existe um sagrado masculino. Correto? Por associação, por equilíbrio. O universo funciona dessa forma. Eu preciso equilibrar os dois. Temos um problema com o sagrado feminino? Temos. Temos um problema com a energia feminina. Um homem falar que tem energia feminina, como é que ele é encarado? Só que a gente não pode esquecer que nós já fomos mulheres. Nós, homens, aqui encarnados, já encarnamos como mulheres. Eu posso abrir aqui. Uma das minhas encarnações passadas que eu tive acesso mais importantes, eu fui uma mulher. Eu fui uma mulher. Um homem. Agora eu lhe pergunto, eu aqui encarnado como homem, tenho essa encarnação, esse trauma, esse imprint que gerou na minha energia. Então quer dizer que porque eu estou encarnado como homem, eu não posso resolver um problema da minha encarnação feminina? Da minha encarnação quando eu era mulher? Dessa energia feminina? Eu não estou aqui para dar resposta, tá, gente? Estou aqui para que vocês cheguem a essa resposta. Se isso faz sentido ou não faz sentido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o outro lado, pedir uma nova encarnação como mulher, voltar como mulher para resolver os meus problemas de encarnações em que eu fui mulher. Faz algum sentido isso? Aí eu deixo a pergunta e vocês respondem. O outro ponto é mulheres que estão encarnadas agora como mulheres e tiveram problemas como mulheres no passado. Tá? Porque nós, homens, já começamos a conversar sobre o feminino com esse preconceito. Já começamos. Falando que o homem não precisa trabalhar a energia feminina. E precisa? Claro que precisa. Mais uma vez, espírito não tem sexo. Espírito não pende para nenhum dos dois lados. Então vamos falar das mulheres. Porque falar das mulheres sobre esse assunto é o que o politicamente correto aceita, é o que amplamente é aceito. Eu falar sobre coisas femininas, ditas femininas, de homens, é abrir porta para preconceito, é abrir porta para chacota, para pessoas xingando e tudo mais, e é isso que acontece mesmo. Então, para você ver como as coisas estão desbalanceadas, o que está acontecendo hoje é o seguinte: a gente tem um problema de energia feminina no mundo. Qual que é a solução que a Cabala deu? Vamos matar o masculino. Vamos matar o masculino dando ao feminino as mesmas armas. Você está entendendo? As mesmas armas de agressão. Vamos lá, voltando. Mulheres, que é a questão do estudo do sagrado feminino. Mulheres encarnadas como mulheres, tendo que tratar problemas como mulheres no passado. Tá? E entidades e trabalhos que são só aceitos por mulheres. É claro. As entidades que ainda estão envolvidas com esse processo,
elas ainda estão no 4D, no 5D, no máximo no 6D, que é onde ainda tem essa dualidade masculino e feminino dos sexos, de acordo com o que a gente viveu aqui. Se você vai um pouco mais para cima, isso acabou. Vocês veem muito bem, se vocês assistiram a live do Rodrigo, para quem não assistiu, eu vou falar um pouco mais rápido, porque ninguém é obrigado a assistir, né? Uma pessoa pergunta, a Ordem Amarilis, que cuida dessa energia feminina, e que por acaso eu sou ligado a ela, tá? Ela é feita somente de mulheres? E aí o Rodrigo parou, pensou e falou assim, mas como é que explica isso, né? Aí ele fala assim, na verdade são redes neurais que se apresentam como mulheres. Então, posso traduzir a resposta dele? Redes neurais são consciências, não tem homem ou mulher. Se apresentam como mulheres. Se apresentam como mulheres por quê? Porque nós só vamos aceitar se for dessa forma. Essas entidades cobradoras, essas entidades vingadoras, essas entidades que estão envolvidas com magia e tudo mais, elas estão exigindo que mulheres trabalhem nisso porque elas ainda estão nessa energia. Vocês estão me entendendo? Então é sim necessário que mulheres trabalhem nisso, sem dúvida nenhuma. Porque essa entidade, essa magia, essa energia só vai aceitar a energia da mulher. Porque ela tem um problema com a energia do homem. Vocês estão entendendo? Mas isso não quer dizer que somente mulheres trabalham nisso ou somente mulheres devem trabalhar nisso. Porque, mais uma vez, nós não somos mulheres, nós não somos homens. Nós estamos mulheres, nós estamos homens nessa dimensão. Na próxima encarnação, ou na última, você pode mudar de sexo. Ou você pode ascender para o seu corpo criogênico, ou para cima, e não ter mais sexo. Então, quando a gente olha um problema, muitas vezes se a gente olhar pela ótica da religião, porque a Umbanda e o Candomblé, por mais fantásticos que sejam, são religiões, e tem as suas limitações, a gente deve olhar pela ótica cósmica. E a ótica cósmica é, não existe homem ou mulher. Existe energia feminina e masculina que deve andar em harmonia. E nós estamos nessa dualidade homem e mulher que por necessidade. A partir do momento que a gente cresce um degrauzinho assim e sobe 2 dimensões, já não tem mais. E todas as outras trocentas dimensões para cima, não existe mais sexo feminino e masculino. Então, se a gente quer ascender, a gente precisa começar a pensar da forma de um ser ascenso, tá? As pessoas têm que começar pelo começo. Não queiram abraçar alguma coisa que está lá na frente, sem entender tudo que vem antes.